Pois não. A contagem do prazo, o doutor Ralf só irá iniciar quando o senhor estiver pronto. Perfeito. A palavra é sua. Excelentíssimos julgadores desse egrégio Tribunal Especial Histórico, o que são os estados sem justiça, senão grandes bandos de ladrões? Santo Agostinho, Confissões 4. A vossas excelências continuarei falando adiante. Antes agradeço ao doutor Leandro e ao doutor Périx por se dedicarem pro bono a esta causa cidadã. Homenageio nas pessoas das deputadas Paulinha, Marlene Fengler, Ana Campagnolo, Ada de Luca e Luciana Carminati, todos os deputados e deputadas desta terra maravilhosa de nossas honradas famílias. Desembargadores, a partir da iminente desembargadora Cláudia Lambert Farias, que abrilhante esse tribunal, sintam-se homenageados. Há de enaltecer ainda nossa secular justiça, que albergou em seu seio a primeira magistrada do Brasil e presidente de tribunal, saudosa Teresa Grisolha Tang, gaúcha de nascimento e, como tantos provenientes do amado Rio Grande, minha bisavó Helena Lopes é de Lagoa Vermelha, desembargador Schuch, ajudaram e ajudam a construir esse nosso estado, que é, sem dúvida, o melhor pedaço do mundo para se viver. Nessa toada, não poderia deixar de parabenizar o desembargador Luiz Schuch, creio que se pronuncia Schuch, cujo brilhantismo do voto essencial para a admissibilidade desse processo, que entrou definitivamente para as melhores páginas da história de Santa Catarina, do Brasil e da democracia. Ao Herr Probst, colega advogado, hoje, e somente hoje, não te desejo sucesso, porque representaria o naufrágio da justiça, com que não posso concordar. Saudações ao representante da OAB, doutor Rogério, instituição essencial à justiça, que muito honra a história da democracia brasileira. Berço de gigantes, Lins e Silva, Sadi Lima, que já foi procurador-geral do nosso estado, Ivan Ranzolin, e de tantos outros juristas de escola. Saúdo os servidores públicos, bem como a Defensoria Pública de Santa Catarina e os valorosos procuradores de nosso estado. Ao Ministério Público, um muito obrigado efusivo, na pessoa da promotora de justiça, Regina Cursos, com quem aprendi as mais valorosas lições de justiça de minha vida. Ao Ministério Público Federal, uma saudação especial à Subprocuradora-Geral da República, Ana Guerreiro Guimarães, como Guimarães só poderia ser guerreira, com quem também tive a honra de trabalhar no início de minha humilde carreira. Por falar em Guerreiro e Guimarães, lembro também saudoso doutor Ulisses. Guimarães da melhor estirpe, guerreiro coragem, pai da Constituinte, que redemocratizou nosso país e que ainda hoje é, infelizmente, objeto de escárnio, quando deveria ser de respeito, por ser a pedra fundamental que dela deve erigir-se o sistema jurídico e a nação. Pensamento histórico e atual do doutor Ulisses. Vale mais que nunca recordar, não é o poder que corrompe o homem, mas o homem quem corrompe o poder. A galhardia do doutor Ulisses vi aqui nesse tribunal especial, na clareza e firmeza do voto do deputado Vampiro, que certamente honra o que há de melhor nas fileiras históricas MDBistas. Uma saudação especial a Vossa Excelência e ao nosso amigo doutor Eduardo Pinho Moreira. Governador afastado, Carlos Moisés, desejo-te vida longa e amor no seio familiar. Ao contrário de algum dos seus apoiadores que buscaram me denegrir de forma vil, não tenho absolutamente nada pessoal contra Vossa Excelência. E recordo, são as ações e emoções de Vossa Excelência que estão em julgamento hoje. Que estínculas eventuais contra mim ou o doutor Leandro, que se resolvam nos foros adequados, não aqui. Antes de mais nada, tenho por dever contextualizar os fatos relevantes que culminaram chegarmos nesse dia. Nos idos de 2019, no exercício da presidência da ADEPESC, Associação dos Defensores de Santa Catarina, passei a exercer a defesa dos interesses da categoria, não necessariamente da Defensoria Instituição, já que o defensor geral responde por ela, e lá temos por hábito separar as personalidades jurídicas estatais das privadas. Assim, em maio de 2019,
quando da emenda que partiu dessa casa ao Executivo, pertinente à reforma administrativa, fui instado a agir por alguns de meus pares. Em tal quadra, passamos a discutir, inclusive, a necessidade de lei formal para a restituição de perdas. Debatemos à época que se a PGE tivesse decisão judicial, deveria fazer valer a mesma. Até porque, naturalmente, quem tem decisão judicial válida não precisa de projeto de lei como a Proesc que trouxe para essa casa em maio. Dessa maneira, debrucei-me sobre tais temas, ocasião em que me deparei com julgados que mantêm inquebrantável súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que veda até mesmo ao Poder Judiciário, excelências, equiparar vencimentos e subsídios. Nesse rumo, conheci decisão no âmbito do STF, que a coisa julgada em ações coletivas de associações restringe-se aos associados da época da sua propositura. Santa Catarina, a propósito, assim decidiu, de forma unânime, quando um procurador do Estado impetrou MS, julgado em 10 de fevereiro de 2010, pelo grupo de câmaras, relatoria desembargador Newton Yankee, o que denota que jamais todos os procuradores do Estado gozaram de decisões vetustas, porque senão não seria conhecido o mandado de segurança, naturalmente, excelências. O que cai por terra completamente a alegação de que haveria instituto da coisa julgada, assambarcando todos, e a ocorrência da accionata em 2019. A accionata, esta significa o nascimento do direito quando violado. Não se confunde com o seu abandono por parcela diminuta que dele gozava de determinada carreira em 2010, como se chave micha fosse para intermitentes ressuscitações e ampliações de decisões ao seu bel alvedrio, após prescritas as pretensões, conforme, com outras palavras, bem assinalado, senhor presidente, pelo desembargador brilhante Hélio do Vale Pereira, ladeado por mais 6, dá 7, os votos necessários para fazer justiça aqui. Não se opor à verba de equivalência é terceirizar a jurisdição do Tribunal de Justiça à valorosa PGE. É conferir-lhe poderes inconstitucionais evidentes de distorcer e moldar ao interesse dos seus membros o alcance de decisões judiciais. Repito, nunca houve intimação ao governo a Moisés para cumprir decisão alguma. Há 13 pareceres em causa própria querendo fazer crer isso, o que não convence ninguém após detida análise dos autos. Assim, doutor Probst, cai por terra toda a equivocada premissa do parecer do ex-ministro César Peluso, à medida que não existe decisão judicial a se cumprir. Até porque, se havia decisão judicial, seu cumprimento se daria pelo regime de precatórios e não por decisão dos interessados às escondidas, aos auspícios do governador Moisés, por meio de um Frankenstein que inexiste no mundo jurídico dos mortais. Apontem-me uma doutrina sobre verba de equivalência. Uma eu não conheço. A morte, contudo, da equiparação dentre procuradores do Estado e da Leste foi decretada pela própria PGE, quando a então procuradora-geral, nomeada pelo senhor Carlos Moisés, doutora Célia Iraci da Cunha, ladeado por mais 2 procuradores do Estado, em autos de cumprimento de sentença desencadeado por seu colega procurador em abril de 2019, deixou claro, desembargadora Cláudia, que a coisa julgada dos mandados de segurança, quem disse isso foi a procuradora-geral, não fui eu. Outrora vencidas pela Proesc, surtiram efeitos, segundo procuradora-geral nomeada por doutor Moisés, apenas para a parcela, jamais a totalidade da carreira. Parcela esta, ademais, segundo a procuradora-geral, que a partir de 2010 abandonou, vejam só, tais julgados, quando da migração para o regime de subsídio. De modo que operou a prescrição, continua a procuradora Célia, da pretensão executória entre 2010 e 2019, por perpassar mais de 5 anos do decreto regente. Manifestação essa que só me chegou em mãos em final de janeiro deste ano. Repito, se não há falar em accionata, porque o direito do desembargador Rizelo foi exercido e ao depois abandonado, desembargador Sivinski, em 2010, e não violado em 2019, como desembargador Schutz, equivocadamente querem fazer crer os incautos. Assim, a ilegalidade é patenteada pela confissão da PGE instituição.
em ditação de cumprimento de sentença, de modo que pareceres ao depois, as escondidas em causa própria, configuram nítido abuso de direito, desembargadora Cláudia, e não livre exercício da advocacia, justamente por representarem o vedado, doutor Herr Probst, comportamento contraditório, venire contra factum próprio. Ponto, desembargador Hesseler, não avaliado pelo nosso eminente decano com todas as vênias, no julgamento de fôlego da última quarta-feira. Repito, porque não foi a precatório o cumprimento de decisão judicial, a República Juliana estaria acima dos preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil? Não há um precatório de dita verba de equivalência que se tem notícia. Não há um lançamento da folha de pagamento desde 2010 de dita verba. Se isso não é prescrição até 2019, eu não sei o que é, desembargadora Cláudia. Afirmar o contrário é desconhecer os autos ou querer tapar o sol com a peneira, para dizer o mínimo. Por que a magistratura teve de vir a esta Alesc pedir seu aumento, por lei, de sua iniciativa recentemente, quanto da presidência do desembargador Colasso? Porque a Alesc, eu estava aqui na sessão, vetou o gatilho automático que tinha nesse projeto de lei na Comissão de Finanças, presidida pelo eminente deputado Marcos Vieira, porque é o certo. Creio, com todo respeito, carinho, admiração, os livros que li do nosso eminente decano, ele confundiu na quarta-feira teto com a necessidade de lei específica para aumento de subsídio caso a caso dos mortais. Quanto à responsabilização do representado, essa emerge, excelências, porque os procedimentos da PGE, doutor Rizelo, não são processos kafkianos, desprovidos de análise valorativa, que se comprazem com a observância de ritualísticas. Vide ato recente da governadora Daniela, que cumpriu com seu dever ao declarar a nulidade da ilegalidade ululante da verba de equivalência. Verba esta, desembargadores e deputados, dada em gabinete de Moisés e jamais publicada em diário oficial. Por que escondê-la, se ela era legal? Da sociedade, do judiciário, mandado de segurança que está indo com o desembargador Pedro, que pede os atrasados, foi a Proesc lá, quando intimada, a PGE deixou transcorrer em Albis o prazo. O parlamento vetou a lei e não avisaram. Cadê o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva, da transparência, da publicidade, incerto no artigo 37 da Constituição da República? Neste ponto reside o dolo e a quebra de decoro, aclarado pela decisão da Daniela, que vocês salvaram aqui, que foi lá e anulou, e publicou. Agora, se uma elba e umas pedaladas fiscais, que 99% da população não faz a mínima ideia o que significa, já foram fatos o suficiente para retirar 2 presidentes da República, respectivamente, por impedimento, não seria levar os direitos a sérios, conforme do Orkin, já citado aqui desta tribuna, não ter como gravíssimo a burla simultânea ao parlamento, vetando uma lei, e ao Poder Judiciário, distorcendo, adulterando o alcance de suas decisões em prejuízo do erário. Se a moda pega, ou seja, caso se entenda tal gravidade irrelevante hoje aqui, amanhã ou depois estaria aberto as portas da farra com dinheiro público pelas demais classes de servidores, desde que fundamentado ao seu bel prazer. 800 mil por mês, fruto de uma ilegalidade, não é pouca coisa. Não se desconhece argumentos de autoridades do TJ na última quarta-feira, mas enaltecemos aqui, desembargadores e deputados, a autoridade dos argumentos de 7 desembargadores pela ilegalidade ululante da verba de equivalência, capitaneados pelo brilhante desembargador Hélio do Vale Pereira. A questão certamente será levada ao STF. Mesmo o tribunal, vejam só, excelências, que absolveu o ex-presidente Fernando Collor de Mello dos mesmos fatos que não impediram o seu impedimento. Sintomático que nem mesmo o nobre decano do TJ, Pedro Manuel Abreu, até onde sei, ao menos, está seguro do seu voto na reclamação de quarta-feira, à medida que desconheço, tem eventualmente revogado sua decisão liminar de 10 de fevereiro desse ano, obstando o pagamento de ditos atrasados vincados na verba de equivalência. Seguro estivesse, teria a data vênia já determinado o pagamento dos atrasados, não é mesmo? Não é mesmo? O que denota ter Sua Excelência, nosso digníssimo decano,
a cautela esperada do agente público, desembargadores e deputados, ao lidar com o numerário do contribuinte, que Moisés não demonstrou. Se Pedro Manuel Abreu demorou 9 meses para alterar entendimento, dizendo ter sido a decisão de quarta-feira mais difícil em 43 anos de magistrados, não sem antes suspender o pagamento, sendo prudente, senhor presidente. Por que Moisés não o foi? Porque não suspendeu os pagamentos futuros em fevereiro, quando Sua Excelência, o nosso querido, amado decano Pedro Manuel Abreu, suspendeu os pagamentos pretéritos. Pouca coisa, desembargador Sivinski, é o furto de 1 quilo de carne de uma grande rede de supermercados, mas o tribunal, ao lado ao rigor, tem por relevante a conduta, condena sem choro nem vela o cidadão. Esse estado de coisas, creio que Dom Quixote debateria com seu inseparável escudeiro. Advirto antes, por gentileza, que vossas excelências acompanhem uma interpretação livre do mais dileto escritor espanhol. Exaltem ou vaiem ele ao final. Esse humilde cidadão não merece honraria alguma por cumprir seu dever. Tampouco eventuais praguejadas, além das quais já experimentou neste percurso. Sigamos o diálogo do cavaleiro da triste figura com seu fiel escudeiro, imortalizados por combaterem, ao fim e ao cabo, mais que aparentes moinhos de vento. Sancho, amigo, não te impressiones com o que vês e escuta. É obra dos encantadores perseguir os cavaleiros andantes e se disfarçarem de pessoas principais para fazerem suas burlas. Evidente que um fidalgo amigo do rei não confundiria vinho com vinagre, tampouco alhos com bugalhos ou Jesus com genésio, muito menos coisa julgada com procedimento administrativo em causa própria. Isso só pode ser coisa, continua Quixote, repito, dos encantadores. Jamais os fidalgos bacharéis ou licenciados, por mais jejunos que fossem, não o são, não podemos duvidar de suas luzes e saberes. Passado o encantamento, Sancho amigo, verá a justiça alumiar os céus novamente. Não te apoquentes. Lembra, Sancho, ainda naquela oportunidade do julgamento em Toledo, da admissibilidade de uma representação, o sangue herói de Farrapos fez com o filho do amado Rio Grande salvasse a honra dos co-irmãos das terras em que campeou Anitta, a conhecida Amazonas, andante de 2 mundos. De modo que, na sequência, coube a deusa Minerva salvar a sensibilidade, o feminino, nos domínios físicos daquele salão nobre, em que muitas outras pretendidas, mas não principais, revelaram-se em tempos remotos feministas até a página 2, até onde lhes importou, quiçá, para enxovalhar moral alheia, em prol do poder pelo poder. Não elogio mulher cuja caligrafia é destra, apenas se sinistra. Não entendi, meu amo, interveio Sancho. Os entendedores entenderão, disse Quixote. Se não entendes, está quite com os encantadores que buscam lançar burlas, distorcendo a intenção verdadeira dos principais. Meu amo, interveio novamente Sancho, quero dizer da admissibilidade dessa acusação aos dias de hoje, muito se falou na Mancha, que este julgamento, vejam só, acabaria em massa de farinha com ovos, com presunto, queijo, tomate e orégano. Não te emendas, glutão mentecapto, cortou Quixote. Só pensas em comida mesmo. Não se trata disso, excelência, continuou Sancho. Dizem que nesse júri, um principal que também professa o ofício das armas teria, segundo ouvi na venda, traído pretenso e pretérito pacto que haveria com seus pares para pô-los no comando total da província. Continua a asseverar Sancho, que já teriam por conta disso votos prontos e esmaecidos para salvar o acusado por venditas dos outros principais a dito parceiro. Disse-lhe tantas vezes, e aqui repito, Sancho amigo, o que moveu e move este, quem professa a cavalaria andante, é o dever cívico, que ao se deparar com uma burla, por negar-se a ser outra, deve tomar a atitude de denunciá-la. No mais, não se preocupe com a política. Todos, absolutamente todos, não só nesse tribunal que vamos a Toledo, mas em todo o orbe, se ermitão não são, preste bem atenção, são essencialmente políticos. Bacharéis de carreira disputaram promoções ao longo de suas vidas, fizeram campanhas tímidas, republicanas e éticas, por evidente, na busca de suas merecidas ascensões. Bacharéis, outros, Sancho,
tiveram que mergulhar em campanhas mais complexas. O quintus constitucionalis, bom que se diga, processo que nem sempre laureia o mais votado, e que é a última palavra do governador da província, que maravilha. Ou seja, essencialmente política, esse tipo de escolha. Tudo legítimo, Sancho. E na forma da lei, é claro. Equivocado, continuou Quixote, é presumir que cidadão qualquer estaria diminuído por já ter gozado de seu direito pétreo de ter sido uma única vez candidato a legislador do reino por via da província, ou por estar respondendo um único processo nessa monarquia que há em média uma dúzia de litígios no lombo de cada súdito vivente, e por vezes alguns bacharéis, há quem diga, aceleram os feitos e represam outros, por política, Sancho. Sempre por política. Às vezes boa, às vezes ruim. Ou porque outro motivo haveria de ser, não é mesmo? Sabe, Sancho, determinados momentos parece que o denunciante, e não o denunciado que esteve em julgamento em alguns tribunais irreconhecíveis da Mancha, mas hoje se julgará um principal, ninguém mais. Evidente, a posteridade julgará os julgadores. O escudeiro, nesse momento, redargueu o seu amo. Por isso, entre o deitar e o acordar, só penso em me alimentar. Para os diabos, bacharéis, licenciados, toda essa gente pomposamente cantada, que pouco liga para a justiça se é algo tão simples dar a cada um que lhe é de direito. E afinal, política boa não é nova? Calma lá, Sancho, firmemente gritou Quixote. Fecha a matraca de vitupérios que produzes aos borbotões. O erro de ontem pode ser o acerto de hoje. E não se esqueça que a justiça não falha, mas sim homens e mulheres que por vezes sofrem encantamentos que lhes turvam o discernimento. Continuando, disse Quixote, Sancho amigo, cabe-me te advertir, é da essência mesmo dos verdadeiros cavaleiros andantes se dedicar a corrigir o torto e buscar a salvar as donzelas em perigo, sem esperar nada em troca. Dessa terra nada se leva, mas o que nela fazemos ecoa na eternidade. Morrer de pé, levar uma vida de joelhos é realmente para poucos. Ofício esse dos destemidos da cavalaria andante, que já não anda muito na moda nos dias de hoje. Não é para qualquer um, Sancho. Nunca foi, nunca será. Veja, Ginete, pelo mais valoroso cavaleiro de La Mancha, ladeado pelo intrépido escudeiro jamais visto, o mundo nos conhece. Dizem que devemos isso apenas ao tinteiro e às linhas retratadas por um tal de Cervantes. De fato, escudeiro amigo, a história eterniza mitos, traidores, bacharéis, licenciados, hipócritas ou justos. Contudo, a história não reserva lugar aos covardes. Não reserva. Nem aos omissos, Sancho. Como já diria um outro valoroso cavaleiro de um recôndito chamado Brasílis, um tal de Sobral Pinto, cujo destemor e galhardia dizem que também cairiam muito bem se vivesse nesses tempos estranhos de hoje. Quanto à política, escudeiro sem par, tal qual a roda é redonda, é velha, há milênios. Velha e não velhaca, a boa. Velhaca, chamem de velha ou nova, a ruim. O resto é história para o animal sagrado das Índias cestar. O escudeiro, a essa altura, então disse, mestre, nesse julgamento que estamos ir assistir em Toledo, me explique mais sobre ele. Cala-te, ouve, bradou Quixote, mas presta bem atenção, porque vou te explicar só uma vez. Os licenciados, tão veementes que foram, em todas as etapas anteriores em favor da acusação que estamos indo assistir o julgamento final, se após a juntada de novos documentos que fortaleceu, mais ainda quem acusa, conforme reverbera desde os Montes Urais ao Cabo Canaveral, se acaso retroagirem hoje numa espécie de operação salvo denunciado, passarão impressão ao rei a eternidade que o que sempre os licenciados perseguiram foi qualquer coisa que não justiça. Aí, pausadamente, disse Quixote, será a sucessão ao cetro da província, para 1622, que estará em jogo, não a justiça, muito menos a boa política. Isso seria uma vilania, um assinte, uma burla, um pecado imperdoável, retorquiu Sancho. Cala-te, Mentecapto, tu já disse, apenas ouve, interveio Quixote. Essas pessoas são pessoas principais, sabe que serão também julgados em suas cidades, em suas famílias, sobretudo por suas consciências e pela história. Aguarde os desdobrar, pergunte menos e atente mais, glutão sem par. E os bacharéis que também compõem o tribunal em Toledo, diga-me quanto a eles, implorou Sancho.
Sim, continuou Quixote, espera-se deles a mesma galhardia dos seus semelhantes do Tribunal do Tesouro da Coroa e dos fiscais da lei, ou ainda da primeira governadora desta província que recentemente mostrou e decretou que nunca houve nada de complexo na questão em julgamento, mas vultosa ilegalidade. Apenas que atente para o conceito operacional dos institutos que forem se utilizar, para que os estudantes continuem a se inspirar e as pessoas acreditarem, Herr Probst, que ainda há juízes na nossa querida Germânia, de onde proveio alguns dos nossos ancestrais. Há quem diga que um tal de Galileu acabou admitindo certa feita que a Terra era plana para não ir a degola na Santa Inquisição. Nem por isso o globo mudou seu formato, não é mesmo? Tampouco a consciência do declarante. A essência mesma das coisas, as palavras não mudam, Sancho. Procedimento administrativo não é. Nunca foi e nunca será desembargador. Decisão judicial. Cópia de decisão mofada sem intimação é burla. Decisão se cumpre por si só. Não precisa de 13 pareceres, desembargadora Cláudia, dos diretamente interessados, desembargador Schuch, como o céu do Rio Grande é azul e o inferno é desconfortável. Nada mudará isso, nem o julgado de quarta, nem de hoje, nem de que há 8 séculos. Não permita, São Miguel, Sancho amigo, que os encantadores que assombram os cavaleiros andantes furtem dos bacharéis discernimento para o depois transformar em peso incarregável em suas consciências. O metro que usamos para medir os outros, fiel escudeiro, todos por ele seremos medidos. Poderia perfilhar na porta de Toledo, Sancho, uma série de decisões que iriam até a França, no sentido que os bacharéis reconhecem as teorias da encampação, do domínio do fato, quando também construiríamos uma ponte da Mancha a Londres, se empilhássemos tantas outras rigorosas decisões pertinentes aos furtos, de ninharias, do Bento e da Chiquinha, proferidas na corte ao lado de Toledo, em que os bacharéis foram implacáveis na aplicação resoluta das leis e das penas nelas previstas, a gente pobre não principal. Sancho amigo, disse mais calmo Quixote, lá não muito afeito aos seus rifões, o que mais me incomoda é aquele em que diz que quem deve um tostão é ladrão e quem deve 1 milhão é barão ou testa de província. Que julguem como determinarem suas consciências, mas que se recordem antes disso, que ao fim e ao cabo, escudeiro ímpar, todos não somos mais nem menos do que cidadãos, embora por vezes, bem verdade, uns gozem por determinado período de distintivos que não cabe a todos e a todo tempo a usança. Contudo, tal qual no jogo de xadrez, ao final, rei e peão vão para a mesma caixa. Provas robustas, Sancho, para fazer justiça, que no caso é condenar o acusado, existe e resiste de forma retumbante. Agora que estamos aproximando em Toledo, façamos silêncio, imbatível escudeiro. Mas tu que denunciaste o caos, meu amo, interveio pela última vez, Sancho. Sairás com que sentimento daqui? O único que importa. Sempre importou e sempre importará, disse Quixote, o de dever cumprido. Ao final, volto aos braços de mim inigualável Dulcinea del Toboso, que nesses domínios responde por Camila Guimarães Moreira Zimmer ali sentado, te amo, e galoparei com Rocinante as rédeas, para o lado dos meus tesouros únicos, meus filhos Luca e Isadora, com a cabeça erguida, por ter feito o que move os retos, o certo. Je ne regrette rien, rien de rien. E como não me canso de lutar contra o pior, na esperança que o destino nos reserve melhor, espere que um outro cavaleiro, de grandeza inigualável, um tal de Rui Barbosa, não esteja hoje certo, desembargador Rizelo, em relação ao seu não menos famoso rifão, desembargador Sivinsky, nobre deputado Scudilarc, desembargador Schuch, desembargadora Cláudia, amigo Laércio, excelente deputado, desembargador ou deputados que nos acompanham, Kennedy Nunes e Sargento Lima. Espero que não esteja certo o Rui Barbosa, quando ele diz, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra. E seu presidente Hessler,
e a ter vergonha, até vou falar baixo, de ser honesto. Muito obrigado a todos e a todas, e viva a democracia!